Pessoal, vamos preparar um bolinho de fubá hoje. Se tem uma coisa que eu amo, é bolo de fubá, uma xícara de café e uma boa companhia. Então vou compartilhar aqui com vocês a receita do meu bolo de fubá, que eu amo, receita de família. Bolo super prático, simples de fazer, mas que fica delicioso, tá? O que a gente vai precisar para fazer essa receita? 4 ovos, 300 gramas de açúcar refinado, 250 ml de óleo, 250 ml de leite, 250 gramas de fubá mimoso, 50 gramas de farinha de trigo e 15 gramas de fermento em pó químico, tá? Essa receita aqui vai render 2 bolos na forma 18 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura, ou você pode fazer um bolo na forma de 24 centímetros de diâmetro, tá? Então aqui eu vou fazer essa receita e vou produzir 2 bolos, tá bom? Bom, falar um pouquinho aqui para vocês sobre os ingredientes. O fubá tem que ser esse mimoso, tá? Porque ele é um fubá fininho. Eu também coloco um pouco de farinha de trigo, porque o que acontece? A farinha de trigo, ela vai ajudar a dar uma leveza para essa massa e a manter o bolo mais macio. Se eu fizesse só com fubá, ele fica bom também, mas ele é um bolo que tende a ficar mais seco. Então você vai preparar e você vai perceber que ele vai secar muito rápido. Com a farinha de trigo, ele fica um bolo mais macio, tá? E aí, o único segredinho aqui para essa receita é a gente seguir a sequência que eu vou passar aqui para vocês agora, tá? Então a gente vai começar a preparar o bolo. Você precisa seguir essa sequência para você ter um bolo macio, fofinho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é bater os ovos, o açúcar e o óleo. A gente vai colocar tudo aqui e vai bater, vai formar uma emulsão. E essa emulsão ajuda a deixar o nosso bolo mais macio, tá? Esse processo, você não dá nada para ele, mas tenta fazer dessa forma e tenta fazer direto. Você vai ver que tem diferença, tá? Então não pula esse processo, tá bom? Aí a gente vai ligar aqui. Então a gente vai bater, depois na sequência a gente vai adicionar aqui os outros ingredientes, tá? Pode ver que já tá ficando mais clarinho, tá formando aqui uma emulsão. E como eu falei pra vocês, esse processo aqui ajuda a deixar o nosso bolo mais macio, tá bom? Bater aqui aproximadamente 1 minutinho, não precisa ser muito tempo, tá? É só pra gente misturar mesmo esses ingredientes. Bom, então bati, você vai ver que vai formar um creminho aqui, tá? E agora eu vou entrar com o restante dos ingredientes. Vou colocar o leite, o fubá. Deixa eu pegar uma colher para não fazer bagunça aqui. A gente coloca o fubá. Tem gente que pergunta pra mim, dá pra fazer com goiabada? O que acontece? Essa massa, ela é um pouco líquida. Se você colocar a goiabada, como a goiabada é mais pesada, não tem jeito, vai ir pro fundo, tá? Então eu indico que você faça uma cobertura de goiabada para essa receita. Ao invés de colocar no meio da massa, você faz uma cobertura. É só você pegar a goiabada, picar, coloca um pouquinho de água, leva no fogo, deixa ela ferver ali que ela vai derreter e você vai ter uma cobertura maravilhosa. Então eu coloquei aqui os ingredientes, o fermento eu vou deixar pro finalzinho, não vou colocar agora, tá? Porque se eu colocar o fermento agora, ele já vai começar a reagir e vai inchar aqui dentro, aí é perigoso transbordar tudo, tá? Então vamos deixar o fermento pro final. E agora a gente vai ligar aqui de novo. Ó, com cuidado, eu vou ir empurrando a farinha que grudar aqui na lateral para ela se misturar por completo aqui na nossa preparação, tá? Não precisa bater muito tempo, tá? É só o suficiente para misturar, porque aqui a gente tem a farinha de trigo. Se você bate muito tempo, você acaba desenvolvendo glúten e a gente não quer isso, tá?
Então é realmente só para misturar. Viu que tá tudo misturadinho? Pode desligar. Aí eu vou adicionar aqui o fermento só para misturar. Vou dar aqui uma batidinha só para misturar, tá bom? Deixa eu só fazer assim para o fermento não espirrar para a lateral. Então, foi o tempo assim de misturar o fermento mesmo. Vou dar até uma mexidinha aqui com a espátula para garantir que esse fermento chegue até o finalzinho aqui. E tá pronta a nossa massa, tá? Então vamos untar a forma. Eu vou untar aqui com um desmoldante, tá? Tô usando esse desmoldante aqui que eu gosto bastante, da Carlex. Não é publicidade isso, é porque eu gosto. Mas você pode usar margarina, manteiga com farinha de trigo, que fica ótimo, tá? Ó, fica um suadinho, tá? Cuidado para não exagerar se você for usar desmoldante. Não pode colocar muito não. E agora a gente vai transferir a massa para a forma, tá? Vamos dividir aqui essas duas formas. Esse bolo, ele cresce bem, tá? Você vai olhar a massa aqui dentro e você vai falar, nossa, mas parece que tem pouca massa, mas esse bolo cresce super bem. Então a gente vai encher só a metade da forma. Tanto é que às vezes vocês falam assim pra mim, ai, quanto de massa vai na forma? Gente, isso varia de massa pra massa, tá? Não dá pra gente definir um peso, porque cada massa tem uma densidade diferente, ou seja, ela vai ter um peso diferente. Então não dá pra dizer pra vocês, ai, é peso X, tá? Tem massa que é mais pesada, tem massa que é mais leve. Por exemplo, esse bolo de fubá, ele cresce bem. Geralmente eu indico pra vocês deixarem 2 dedinhos, né, sem massa, que essa massa cresce, dobra de tamanho, né, e preenche a forma. Nesse caso aqui, ó, eu tô deixando até um pouquinho mais, tá? Porque essa massa cresce super bem. Se eu virar aqui, a massa vai acabar entornando, que ela é uma massa mais líquida, tá? Mas é isso. Se você quiser arriscar de colocar pedacinho de goiabada aqui dentro, e é muito provável que afunde, porque essa massa é bem molinha, é bom então você deixar o bolo paradinho pelo menos 1 hora, porque aí o fubá vai absorver o líquido, ele vai dar uma inchadinha e vai espessar. E aí você consegue colocar pedacinhos pequenos de goiabada, tá? Mas mesmo assim corre o risco de afundar. Então eu recomendo que você faça uma cobertura de goiabada, tá bom? Como eu falei pra vocês, que aí não tem esse problema e você vai ter um bolo de fubá com goiabada do mesmo jeito. Então eu vou levar agora pra assar. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Meu forno, desde o início da preparação, já está pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? Esse bolo aqui vai assar em torno de uns 35 minutos, tá? Também isso varia de acordo com o seu forno, esse tempo pode ser maior ou menor, mas fiquem de olho. Começou a dourar, você já tira. Não recomendo que deixe esse bolo muito dourado, porque se ele ficar muito tempo no forno, ele acaba ficando seco, tá? Então, percebeu que o bolo já cozinhou, deu uma leve douradinha, já retira, tá bom? Vamos lá, vou levar para assar. Gente, meu bolo tá assado, vou mostrar aqui para vocês como ele ficou. Ainda tá um pouquinho quente, tá? Mas eu já vou desenformar ele para mostrar aqui para vocês. Então eu vou dar uma balançadinha. Você vai ver que ele solta com facilidade, não tem problema, tá? E aí a gente vai virar aqui, ó. Transferir pro prato. Ele fica super fofinho. Eu vou cortar aqui um pedaço. Eu amo esse bolo quente. Já vou pedir para preparar um café ali para mim. Mas eu quero mostrar para vocês como que fica a textura dele, tá? E façam, viu? Porque é delicioso esse bolo, tá? Olha.
Olha a textura dele, bem fofinho. Saindo a fumacinha, que delícia, né? Ele desmancha na boca esse bolo. Ele não é aquele bolo de fubá seco. Ele é um bolo super fofinho e úmido. Não vou resistir.